Olá! A gente costuma pensar no nosso código genético como se fosse um manual de instruções, né? Tudo pronto para usar. Mas a verdade é que ele se parece mais com o primeiro rascunho de um roteiro de filme. Antes de virar uma proteína, ele precisa passar por uma sala de edição celular, uma sala bem sofisticada. E é exatamente esse processo que vamos explorar hoje. Então, vamos lá. A grande pergunta que guia a nossa análise é essa. Como é que um único gene, um pedacinho só de DNA, consegue dar origem a uma variedade tão grande de proteínas? É quase como se o mesmo roteiro pudesse virar um filme de ação, um drama ou até uma comédia. A resposta, como a gente vai ver, está toda na edição. E aqui está a nossa grande analogia. Essa primeira molécula de RNA que é copiada de um gene em organismos complexos como nós é o que chamamos de pré-RNA. Pense nela como a filmagem bruta de um filme, sabe? Tem todas as cenas, as boas, as ruins, os erros de gravação, tá tudo ali, misturado. Não dá para mostrar isso no cinema, certo? Precisa de uma boa edição. Agora, o que é bem legal de ver aqui é a diferença. Em organismos mais simples, tipo uma bactéria, o processo é super direto. O RNA é criado e pá, vira proteína na hora. Mas em nós, nos organismos mais complexos, existe toda essa fase de pós-produção. E é justamente essa etapa extra um dos grandes segredos da nossa complexidade biológica. Ok, vamos então para a primeira parte da nossa história. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse rascunho inicial do gene. Esse rascunho tem um nome mais técnico, pré-RMA. Às vezes, também é chamado de HNRNA. E como a gente pode ver, ele é uma mistura de sequências. Tem as partes que realmente vão virar a proteína, os exons, e tem as partes que não codificam nada, os introns. É uma mensagem que precisa ser limpa, refinada, para poder fazer algum sentido. E olha que curioso, o primeiro passo na sala de edição não é cortar, é proteger. A célula basicamente adiciona os créditos de abertura e de encerramento no nosso filme de RNA. E esses créditos são, na verdade, duas modificações químicas. Lá na pontinha inicial da molécula, a célula coloca uma proteção especial chamada cap. E lá na outra ponta, ela gruda uma sequência bem longa de moléculas que a gente conhece como cauda poli-A. Tá, mas para que serve tudo isso? É simples, é fundamental. Funciona como um capacete e uma proteção extra, sabe? Impede que a molécula de RNA seja simplesmente destruída por enzimas que estão ali na célula. E tem mais. O cap também funciona como um tipo de passaporte que ajuda o RNA a sair do núcleo e ser reconhecido pela máquina que vai finalmente produzir a proteína. E aqui a gente vê como são essas modificações de verdade. À esquerda, a estrutura química do tal do cap. E à direita, o mecanismo que adiciona a cauda poli-A. Isso é a mais pura biologia molecular em ação, garantindo que a mensagem genética consiga sobreviver à sua jornada pela célula. Certo? Com o nosso filme devidamente protegido, agora sim, é hora da edição de verdade. É aqui que a mágica acontece. Cortar as partes que não servem e manter só o que realmente importa. Então, dentro daquele pré-mRNA, a gente tem dois tipos de sequência. Os introns são tipo as cenas que não entram no corte final, sabe? São as partes que não contribuem para a história. Então elas são removidas. Já os exons. Os exons são as cenas principais, a essência do filme. Eles são mantidos e depois unidos para formar a versão final. E quem é o grande editor responsável por esse trabalho de corte e costura tão preciso? É uma estrutura, gigante e super complexa chamada spliceossomo. Dá para pensar nele como um estúdio de edição completo cheio de ferramentas e especialistas, tudo condensado numa única máquina molecular. Vamos ver como ele funciona. O diagrama mostra bem o processo. O spliceossomo se junta ali no RNA, pega o intron e o dobra, formando um laço meio que isolando aquela cena que a gente não quer. Aí ele, clac! Corta o intron fora e com uma precisão incrível une as pontas dos dois exons. É uma verdadeira cirurgia molecular. Agora a gente chega no conceito mais poderoso de todo esse processo. Vamos ver como essa capacidade de edição consegue criar uma variedade imensa a partir de um único gene. E se preparem para um número que é impressionante. Estima-se que até 95% dos genes humanos que têm múltiplos exons podem ser editados de maneiras diferentes. Parem para pensar um pouco nisso, 95%. Isso quer dizer que quase todos os nossos gênios são como roteiros super versáteis, capazes de gerar um monte de histórias diferentes. É aqui que a nossa analogia do cinema fica ainda melhor. O nome desse processo é splicing alternativo. A partir da mesma filmagem bruta, a célula pode decidir quais cenas, ou seja, quais exons, ela vai incluir na versão final. Ela pode criar a versão que vai para o cinema, pode criar a versão do diretor, ou até mesmo um trailer.
E cada versão dessas resulta numa proteína um pouquinho diferente, com uma função única. Então, o ponto central é esse. O splicing alternativo é um mecanismo de uma eficiência extraordinária. Ele permite que o nosso genoma, que tem ali uns 20 mil genes, consiga produzir centenas de milhares, talvez até milhões de proteínas diferentes. É a forma que a natureza encontrou de espremer o máximo de informação do nosso DNA. Mas olha, essa história de edição e de amadurecimento não acontece só com o RNA mensageiro, aquele que vira proteína. Outros RNAs, que são as ferramentas essenciais para construir as proteínas, também passam por isso. Eles são criados como umas moléculas precursoras longas e nativas e precisam ser cortados, dobrados e modificados para assumirem sua forma final e, aí sim, conseguirem fazer o trabalho deles direito. E para deixar tudo ainda mais fascinante, às vezes o RNA nem precisa daquela máquina gigante, o spliceossomo. Pois é, existem RNAs que conseguem se editar sozinhos. Eles são conhecidos como ribozimas. Eles se dobram de um jeito tão específico que conseguem cortar os seus próprios intros. É uma janela fascinante para um mundo antigo, onde o RNA talvez fosse o grande protagonista da vida. Ok, vamos só recapitular rapidinho essa linha de montagem do mRNA. O processo todo envolve colocar a proteção do cap, grudar a cauda para dar estabilidade, fazer o passo crucial do splicing para tirar os introns e, finalmente, costurar os exons. O produto final? Uma molécula de mRNA madura, prontinha para entregar a sua mensagem.